De fato, quando eu entrei na graduação, eu sempre quis ser, dali em diante, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu queria ser um matemático, eu queria lecionar, eu queria ser um professor universitário, eu queria ser um pesquisador, eu queria ser um cientista. E, bom, hoje eu posso dizer que eu sou tudo isso. Meu nome é Júlio Lombaldo, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudei lá, fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz um pedaço de doutorado fora do Brasil, na Itália, e pós-doutorado na URGS também. Sou pesquisador, cientista e trabalho com energia nuclear, mais precisamente cálculo de fluxo de nêutrons em reatores nucleares. A matemática, na verdade, ela é apresentada para a gente de uma maneira muito simplória. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que a matemática é fácil para mim ou algo do tipo, mas a matemática que a gente conhece no ensino fundamental e no ensino médio, ela é nem 5% daquilo que representa a matemática como um todo. E nem sempre quis ser matemático, mas aí quando eu entrei para a faculdade de matemática, eu conheci os outros 95%. E aí, bom, aí eu me apaixonei de fato, né, por tudo aquilo que esse mundo tinha para me oferecer em termos de pesquisa, coisas que eu podia aprender, coisas novas, enfim. Aí a gente, obviamente, tem que escolher um ramo, né? Eu fui pro ramo da matemática aplicada, mas aí, de fato, quando eu entrei na graduação, eu sempre quis ser, dali em diante, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu queria ser um matemático, eu queria lecionar, eu queria ser um professor universitário, eu queria ser um pesquisador, eu queria ser um cientista. E, bom, hoje eu posso dizer que eu sou tudo isso. Eu acho que a gente vive num momento que todo mundo deveria ter um meio para divulgar aquilo que você faz, né? A gente vive num momento em que todo mundo tem que produzir alguma coisa. Na minha concepção, a palavra produção é algo que está sempre atrelado comigo, eu estou sempre produzindo, né? Seja um artigo, seja uma aula nova, uma maneira diferente de mostrar aquilo que eu sei. Mas eu acho que as pessoas que fazem isso, e eu conheço várias pessoas que fazem esse tipo de coisa, nem sempre falam o que fazem. E hoje em dia a gente tem meios oficiais, vamos dizer assim, de divulgação. Por exemplo, quando eu publico um paper sobre energia nuclear, eu coloco o paper na revista que eu publiquei, eu escolho, isso tem um critério para ser publicado ou não. Mas basicamente a gente tem um canal, por exemplo, o Currículo Lattes, em que a gente coloca todas as nossas publicações. A pergunta que fica é, quem é que olha o Currículo Lattes de fato? A gente pode ter certeza de que aquilo que foi publicado de fato vai ser visto por todo mundo? Em outras palavras, a ciência que você faz, ela vai de fato ser mostrada para todo mundo, vai chegar na população inteira. Além disso, talvez nem todo mundo entenda de fato aquilo que você faz, mas não por não entender aquilo que você faz que as pessoas não devem saber que você faz algo importante. Então eu acho que ter um meio de divulgação fora dos meios convencionais / oficiais, eu acho que é mais do que necessário. Seja ele um Instagram, seja ele uma página no Facebook ou de repente um canal no YouTube, não faz a menor diferença. Se você é cientista, se você faz algo importante, se você é um pesquisador, eu acho que você tem que ter um meio de divulgação, porque senão a gente vai ficar cada vez mais cegos para a ciência. A ciência, ela existe, ela é feita, mas ela não adianta nada se as pessoas não souberem. Então, enquanto as pessoas não souberem o que você faz, e eu não estou falando só de mim, obviamente, mas a gente vai ter sempre um momento de cegueira em relação a isso. Cada vez é feito mais coisas, mas cada vez menos as pessoas sabem. Então a gente vive um momento de negação, infelizmente, né, em grande parte da população, não só aqui no Brasil, mas enfim, a gente vive num momento de negação à ciência. Então se a gente não divulgar aquilo que a gente faz, nada vai acontecer ou nada vai mudar em relação a isso, né? Então eu acho que os meios oficiais, eles são necessários, eles são indispensáveis, mas de alguma forma eles não estão cumprindo todo o seu papel. Então eu acho que a gente precisa divulgar aquilo que é feito. Ainda mais se o que a gente faz é importante. Toda a nossa produção deve ser divulgada. A ciência vale a pena porque eu não conseguiria nem mesmo estar gravando esse vídeo sem ciência. Tudo que a gente faz é envolvido por ciência. Toda tecnologia tem ciência por trás disso. Cada trabalho publicado, cada paper publicado, é uma coletânea de informações valiosas que a gente talvez não deu certo valor, mas toda vez que a gente tem uma mudança com relação à tecnologia, é porque foi um estudo não só de uma única pessoa, mas um estudo de um grupo que estudou outro grupo
e por trás disso existe uma cadeia de informação e uma cadeia de cientistas que fizeram alguma coisa. Então a ciência é importante porque sem ela a gente não avança de maneira nenhuma. Seja nas ciências exatas, nas ciências humanas, ciência é importante. Então essa cadeia de informação que a gente precisa respeitar, ela começa sendo respeitada quando a gente entende que a ciência é importante. Quando a gente entende que aquilo que um pesquisador faz, que aquilo que um pesquisador publica é importante não só para a área dele, mas a junção daquilo com outra coisa em outra área pode render mais trabalhos, mais descobertas e assim por diante. Então eu acho que a ciência é muito importante e talvez um pouco desse depoimento aqui seja para dizer de fato e salientar que de fato a ciência é muito importante e a gente precisa, né, respeitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu sou do tempo em que o disquete era mais ou menos desse tamanho, né? Hoje a gente tem celulares por exemplo, meu celular tem 128 GB de memória. Se eu fosse colocar isso empilhado em disquete, na época eu conheci o disquete, não ia caber nessa sala. Mas basicamente é isso, né? Então isso quem descobriu foi algum cientista que foi baseado em alguma informação, baseado em algum estudo, não só algum, mas vários estudos, e por isso a gente tem tudo que a gente tem hoje. Senão, e obviamente, né, a gente vive num momento, especificamente esse momento de pandemia, de coronavírus, a gente vai logo ter uma vacina e eu tenho certeza que essa vacina, por exemplo, vai ser em tempo recorde em relação às outras vacinas. E isso vai ser em tempo recorde porque cada vez mais a gente vai conseguir agrupar, entre aspas, né, essas informações desses cientistas que fazem isso. E, bom, de novo, ciência é importante. Por isso. Sim e não. Todos os meios de divulgação, eles fazem parte de meios que a gente pode chamar de meios oficiais e meios não oficiais. Se eu fosse classificar, eu diria que os meios oficiais eles são corretos, necessários, mas de certo ponto um pouco insuficientes. Como eu falei antes, a gente não pode, por exemplo, como cientista, né, a gente não pode simplesmente colocar, e aqui vale até um trabalho antropológico, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é entender que não basta colocar um paper na sua revista de preferência, não basta colocar no seu currículo Lattes. A gente vive um pouco, para traduzir isso, um pouco, nós cientistas de certa forma, tá? Vivemos um pouco numa bolha em relação a isso. A gente conhece outros cientistas, a gente fala com outros cientistas, a gente comenta o que faz, quando comenta, para outros cientistas. E ciência é uma coisa que não é só para nós. Ciência é uma coisa que é para a população inteira. Então, se ciência é uma coisa que é para toda a população deve saber que a ciência é feita. E para que chegue em toda a população, talvez não basta que tu coloque no seu currículo Lattes. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar um pouco. Eu acho que a gente tem que falar para todo mundo que se faz ciência. Por mais que aquela pessoa, que, em dado momento, não entenda aquilo que você faz, a gente tem que ser didático nesse momento e dizer que aquilo é importante com outras palavras. Talvez com menos informações técnicas, e aí entram uns outros meios de comunicação. Um meio de comunicação, por exemplo, que todo mundo possa acessar. Eu duvido que 10%, vamos colocar assim, tá, da população brasileira saiba o que é o currículo Lattes, por exemplo. Eu duvido, talvez, que 20% da população brasileira saiba o que é uma revista internacional sobre um assunto específico. Então é muito difícil fazer com que as coisas cheguem para todo mundo. Mas a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então eu acho que está na hora de trocar o meio. Está na hora de mudar o meio ou especializar melhor o meio que a gente tem, oficial, ou partir para um meio novo. Porque senão a ciência não vai ser exposta da maneira que ela deve ser. Então, quando eu comecei a entender que eu seria um pesquisador, e isso por meados da minha graduação de matemática, né, eu comecei a ter que escolher um assunto. Em geral, todas as pessoas que passam por isso, elas acabam escolhendo o assunto que conseguem uma bolsa com um certo pesquisador, e de certa forma não foi diferente comigo. Quando eu tive a oportunidade de estudar com o meu antigo orientador, né, o professor Marco Túlio, ele obviamente me propôs que eu estudasse aquilo que ele estudava, ou seja, matemática aplicada à energia nuclear. E de certa forma, quando eu olhei aquilo pela primeira vez, eu achei muito difícil. Mas a gente acaba tentando estudar e tentando entender o assunto para depois poder ter categoria para dizer não, não é o que eu quero. E nesse processo de tentar entender tudo aquilo que eu estava fazendo,
eu acabei entendendo que era aquilo que eu queria. Então eu posso dizer que eu fui muito feliz, posso dizer que eu sou muito feliz por trabalhar com aquilo que eu trabalho, mas por estar numa área tão fantástica, tão diferente, tão tecnológica ao mesmo tempo, né? E estudar as coisas que eu estudei ou ter embasamento matemático para entender tudo aquilo que eu faço é muito importante e é muito satisfatório, porque a gente enxerga coisas técnicas onde antes a gente não enxergava. Então isso tudo muda muito no momento em que você tem toda uma base para estudar aquilo, né? No momento que você pode dizer que é isso que eu quero. E quando eu fui apresentado a matemática aplicada à energia nuclear, nos meados do meio para o final da minha graduação, eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Tanto que eu continuei estudando isso, estudei isso por todo o mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. E hoje, como professor, como pesquisador, né, também, eu continuo estudando isso e passo toda essa paixão, todo esse amor a esse tipo de coisa para os meus alunos. Não só na ciência, mas no meu caso, para essa ciência específica. E a energia nuclear é muito diferente, ela tem uma visão até polêmica, eu diria, mas isso só faz a gente querer estudar mais ainda aquilo que a gente estuda. Então, eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa ter um pouco de background. O que é background? Primeiro, a energia nuclear é uma coisa muito polêmica, né? A gente fala em energia nuclear, a gente pensa em reator nuclear. Reator nuclear para gerar energia nuclear. E o reator nuclear, ou praticamente todos que existem no mundo, são reatores que funcionam à base de fissão nuclear. E fissão nuclear, por sua vez, né, é o mesmo processo da bomba atômica. O que diferencia, obviamente, é a quantidade de urânio enriquecido. Mas tudo isso para dizer que no processo de fissão nuclear, a gente gera aquilo que a gente chama de lixo nuclear, ou resíduo nuclear, ou radiação, em outras palavras, né? Então, aquilo que a gente chama de produtos de fissão, é um nome técnico, é uma coisa que vai levar anos e anos para decair e tem que manter isso num lugar seguro. Então, talvez essa seja a grande polêmica, né, da energia nuclear. E as pessoas me perguntam se a energia nuclear vai acabar, como se nós estivéssemos fadados a que isso acontecesse. Na verdade, elas não me perguntam se vai acabar, me perguntam quando vai acabar. Então, na verdade, eu teria para dizer para essas pessoas que não só não vai acabar, como, na minha opinião, vai aumentar. Porque estudo em energia nuclear como eu disse, baseado a fissão nuclear, mas existem tantos novos estudos em relação a isso. Existem estudos ou reatores novos que estão sendo implementados à base de pesquisa ainda, mas reatores à base de fusão nuclear, que é um método diferente. É um reator Tormach, por exemplo, se alguém quiser pesquisar, mas esse tipo de reator, por exemplo, é um reator que não gera essa radiação ou toda essa coisa polêmica que tem gerado em relação à energia nuclear. Existem outros estudos, por exemplo, que fazem ou que falam que a gente pode tratar melhor esse lixo atômico, né? Então, se a gente, de certa forma, conseguir estabelecer isso, né, a gente pode não só ter uma energia limpa, entre aspas, né, como pode ter uma energia que é gerada muito mais rapidamente, como é o caso da energia nuclear, né? Porque as novas energias, ou as energias limpas, como são ditas, elas, tudo bem, são limpas, mas elas não têm a mesma velocidade, elas não são geradas na mesma velocidade que a energia nuclear. E, bom, para terminar essa pergunta, ou para responder de fato isso, eu acho que o que mais pesa, no fim das contas, é exatamente esse fator, que a rapidez com que é gerada a energia nuclear. Por exemplo, hoje, em 2020, nós temos uma população na Terra na base de quase 8 bilhões de pessoas. Estima-se que em 2050 a gente tenha quase o dobro disso. Bom, com toda essa gente, a gente precisa de muito mais energia. E não sei se a gente vai ter recurso natural para tudo isso. Então, talvez a gente esteja falando não só de uma energia que não vai ser extinta, como talvez seja a mais predominante daqui a um tempo. Bom, depois desse depoimento, na verdade, o que eu queria deixar de mensagem é para aqueles que querem estudar ciência ou querem fazer ciência, né, que não desistam, porque o mundo precisa de alguém que faça ciência. O mundo precisa, na verdade, de muito mais pessoas que fazem ciência. Se você não quer estudar ciência, tudo bem, mas você precisa entender que a ciência existe e é necessária. Em outras palavras, a gente precisa apelar para todo mundo que respeitem a ciência, porque se a gente não respeitar a ciência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Voltando àqueles que querem estudar ciência, né, entre para universidades e estudem ciência de fato. Vocês vão ver que aquilo que a gente tem antes do ensino superior
Ele é uma coisa muito pequena e isso pode ser um bem, ou em outras palavras, pode ser um mundo muito melhor, ou muito mais vasto de conhecimento para aquelas pessoas que querem de fato estudar ciência. E lembrem-se que, na minha opinião, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Conhecimento é seu, ponto final.